Boa noite. Boa noite. 3 pessoas são encontradas mortas a tiros num apartamento de luxo em São Paulo. O crime mobiliza a cúpula da segurança pública do estado. Grupo de mães com filhos alérgicos quer mudança nos rótulos de alimentos. Chuva provoca alagamentos e estado de atenção na capital. Em um ano, 700 casais gays oficializam a união nos cartórios paulistas. Presidente deposto da Ucrânia é internado com suspeita de infarto. E uma entrevista exclusiva de Maria Lídia Flandoli com o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Um grupo de mães que têm filhos alérgicos se mobiliza para mudar os rótulos dos alimentos. Elas lutam por mais informações nas embalagens, mas a Anvisa diz que o Brasil aguarda a aprovação de mudanças entre os países do Mercosul. Bastou um beijo do pai para o pequeno Fernando parar no pronto-socorro. Se você tomar um leite e dar um beijo no meu filho, ele corre risco de ir a óbito, né? Porque ele tem o que a gente chama de alergia mediada. Então, ao contato com o leite na pele, ele pode fechar glote. O bebê de 5 meses é alérgico à proteína do leite e a mais uma infinidade de alimentos. Como ele mama no peito, é a mãe quem não pode comer quase nada. Nos supermercados é um sufoco, porque no Brasil não há normas que obrigam as empresas a destacarem na embalagem o que pode provocar alergias. Para lutar por mudanças, essas mães se mobilizaram nas redes sociais e lançaram o movimento Põe no Rótulo. Elas querem que as empresas sejam obrigadas a declarar quais produtos podem causar alergias, mesmo que tenham apenas traços desses alimentos. Traços são pequenas partículas que surgem do compartilhamento de maquinário, uma batedeira em comum, são resquícios da produção anterior que podem contaminar a produção que seria livre daquele alérgeno. No Brasil, a Anvisa obriga que todos os ingredientes estejam nos rótulos, mas um alerta especial só existe para a presença de glúten. Há 4 anos, uma proposta brasileira foi apresentada no Mercosul, mas ainda não há consenso entre todos os países. Algumas empresas até alertam para traços de outros alimentos, mas como a maioria não faz isso, quem tem alérgicos na família evita comprar quase tudo. Sem confiança nos rótulos, as mães têm que preparar o próprio alimento e o alimento das crianças. Aqui nessa mesa, bons exemplos. Nada leva ovo, leite ou soja. O pão de queijo elas chamam de pão de quê, porque não leva queijo. Já este queijo aqui é preparado com mandioquinha. O bolo não tem farinha de trigo. Até brigadeiro elas conseguem preparar. É uma vida bem mais cara, trabalhosa e cheia de restrições. Já aconteceu alguma confusão, assim, por conta de rótulos e da sua filha ter algum acidente? Já, o rótulo não continha tudo o que tinha traços. Ela comeu uma batata frita industrializada e aí ela teve um problema da gente precisar ir até parar no pronto-socorro. As alergias alimentares geralmente aparecem na infância e podem provocar desde problemas intestinais e reações na pele até, em casos extremos, a morte. Ele pode fazer um choque anafilático e daí é uma reação bastante grave. Daí ele vai fechar a garganta, vai ter um edema de laringe importante, pode ter queda de pressão arterial e até fazer choque mesmo, fazer uma parada, um desmaio, eventualmente ter parada cardiorrespiratória. O mês de março marca 1 ano do início da realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo nos cartórios. De lá para cá, mais de 700 casais realizaram cerimônias no estado de São Paulo. As jornalistas Marcela e Daia vivem juntas há 11 anos. Têm 3 filhos. Além da convivência em casa, trabalham na mesma empresa. Há 4 anos, oficializaram a união estável no cartório, mas só há 1 ano converteram a união em casamento. É uma situação tão confortável que antes a gente achava que isso nunca ia acontecer, que a gente ia sempre ter que preocupar com o testamento, né, com o futuro, com o que poderia acontecer. E hoje a gente tem, quando eu vou responder alguma coisa que pergunta estado civil, eu falo, casada. Até me surpreende isso, porque a gente achava que não ia chegar nesse estágio, né?
O casamento só foi possível porque uma resolução da Corregedoria Geral de Justiça do Estado autorizou a realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Pouco tempo depois, o Conselho Nacional de Justiça seguiu o exemplo paulista e determinou que todos os cartórios do país realizassem cerimônias homoafetivas. O primeiro casamento civil gay do Brasil foi registrado na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, em junho de 2011, antes das resoluções atuais. O papel significa muito para a gente no sentido burocrático da coisa, né? Então, a gente tem filho, temos patrimônio, então isso facilitou bastante. Nesta sala de casamentos foram realizadas 41 cerimônias das 701 registradas em todo o estado entre março do ano passado e fevereiro deste ano. 33 casais eram homens, apenas 8 mulheres. O cartório de Cerqueira César, no centro de São Paulo, foi o que mais registrou uniões entre pessoas do mesmo sexo no estado. A juíza reconhece ter tido dificuldades para se acostumar com a novidade. Foi difícil. Não vou dizer para você que eu cheguei e fiz um casamento como fiz os outros. Mas se você faz adaptações e vê que você está na lei, você faz com facilidade. E foi o que aconteceu. Agora, para mim, tornou-se normal. Para facilitar o trabalho, o termo usado pela juíza nas declarações dos casamentos foi alterado. As palavras marido e mulher deram lugar apenas aos nomes dos casais. Quando aconteceu, eu falei, gente, estamos num país que realmente está progredindo, porque é interessante, países de primeiro mundo não tem, vários não tem ainda. E o Brasil já tem. Feliz, super feliz por isso. A gente ainda vê estranhamento em algumas situações, assim. Então, acho que falta as pessoas se familiarizarem com isso e tratar com naturalidade, assim. Um dos poucos colecionadores de brinquedos no Brasil e com mais de 10 mil itens, Flávio Pacheco é um personagem que é a cara de São Paulo. Este é um lugar onde qualquer criança gostaria de conhecer. Aliás, não só elas. Nós, adultos, também ficamos fascinados quando temos oportunidade de ver bem de perto esta coleção. Por onde olhamos na casa de Flávio Pacheco, lá estão eles, os brinquedos. Ou serão obras de arte? Para mim, isso é um objeto de arte. Eles são, assim, além de ser uma escultura muito bonita. Flávio conta que já perdeu a conta de quantos brinquedos tem em sua coleção. São mais de 10 mil itens, que começaram a ser reunidos há 40 anos. E quando a gente entra aqui na casa do Flávio, vou confessar que a gente se surpreende, né, com a quantidade de brinquedos que ele tem, né, Flávio? Verdade. E a gente não sabe para onde olhar, né, de tantas cores, tantos tipos diferentes, né? Como é que começou essa paixão pelos brinquedos? Com esse Jeremias Feira aqui, que eu ganhei de presente. Para mim foi um choque, assim. Ele te deu de presente? Ele me deu de presente. Então foi o primeiro, assim, que eu considero colecionável, né? Entendi. Dos anos 40, 50. Logo começou aquele plástico duro que eles chamam, né? Flávio mostra também a sua primeira peça da coleção, essa moto de ferro. Mas conseguir o brinquedo não foi fácil. Depois de muitos anos, ele encontrou o brinquedo numa loja na França. Eu fui para a Europa com a minha falecida esposa, Jomara, e a gente estava passeando em Paris. Tinha um antiquário lá. E quem eu vejo? A moto lá. E o cara também não queria vender muito, tá? Não, isso daí era do meu filho, tal, tá aí. Do meu filho não, era do meu pai. Olha só. Então, ficou lá, assim. Daí eu fiz uma oferta doida. Eu até falei pra Jomara, Jomara, eu vou pegar o meu dinheiro, vou comprar a moto e volto para o Brasil, mas essa moto eu não quero perder, não. Eu já perdi, já sofri por causa dessa moto. Ela falou, não, compra que eu seguro a onda aí. Muitas peças aqui são raras. Estes carrinhos são do século XIX. Outras, não tão antigas, também recebem um cuidado especial, como o boneco de Darth Vader, em tamanho natural, que ele trouxe dos Estados Unidos, quando os primeiros filmes da trilogia Star Wars levavam multidões aos cinemas. Isso sem falar dos bonequinhos de chumbo. São centenas. Quem não se lembra deles? O brinquedo de chumbo é muito antigo. Inclusive, quem fazia toda a estratégia dele
com os brinquedos, com os soldados dele, era o Napoleão Bonaparte. Flávio nasceu no Paraná e ainda na adolescência veio para São Paulo. Está com 62 anos e tem um jeito particular de se vestir. O colecionador sonha um dia em ter o seu próprio museu, já que as peças ficam guardadas em casa. Como é que você vê essa sua coleção, assim, depois de tanto tempo de... Olha, eu sinceramente, cara, falar sinceramente mesmo, eu acho um colírio para os olhos isso, sabe? Uma coisa que eu adoro, passar horas aqui sentado, brincando, limpando e tal, né? Mas eu acho que ela não está no lugar certo. Isso deveria estar no museu. Três pessoas foram encontradas mortas dentro de um apartamento de um condomínio de alto padrão no bairro City Lapa, zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas, Elaine Munhoz, o filho dela, Juliano, e a namorada, Mariana, foram mortos a tiros. O caso mobilizou a cúpula da Segurança Pública de São Paulo. Estiveram no local o secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella, o delegado-geral da Polícia Civil, Maurício Blazek, e o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. O caso aconteceu na manhã de hoje, no segundo andar deste prédio em City Lapa, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. Vizinhos ouviram gritos e disparos de arma de fogo e chamaram a polícia. No local, 3 corpos foram encontrados. O da médica pediatra Elaine Munhoz, do filho, que é um estudante do 5º ano de medicina da Santa Casa, e da namorada dele. O pai, cirurgião, já tinha saído para trabalhar. A alta cúpula da polícia, incluindo o secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella Vieira, esteve no local. Após a presença da perícia, os corpos foram levados para o IML, o Instituto Médico Legal. Uma tempestade deixou a rua debaixo d'água durante a tarde. Mesmo assim, curiosos e amigos passaram pelo edifício sem acreditar na tragédia. Foi um choque. Nunca imaginei. Sabe? É uma coisa assim que pega a gente de surpresa. Esses últimos dias eu achei ela um pouquinho mais triste, um pouquinho diferente, mas, sabe, às vezes as pessoas têm algum problema, mas nada que chamasse muito atenção, né? A principal linha de investigação é que depois de uma discussão familiar, a mãe teria atirado na namorada do filho, no filho e depois se matado. E continuamos falando sobre as mortes no apartamento no Alto da Lapa na manhã de hoje. A repórter Sabrina Pires está na delegacia do CEAGESP e tem outras informações. Sabrina? Gabriel, a questão agora é que a palavra oficial já foi dada pelo delegado adjunto aqui do Distrito Policial de número 91, Daniel Coy. Ele disse que Elaine Munhoz, segundo as primeiras apurações, ela sofria de depressão, já estava em tratamento e teria passado por 3 ou 4 sessões de terapia. E também disse que ela estava descontente com o comportamento do filho, estudante de medicina, que estava evitando ir às aulas, estava desleixado com o curso. De acordo com Daniel Coy, o delegado adjunto, foram 7 ou 8 tiros. 2 na garota Mariane, 3 no filho Juliano e 1 tiro na boca da Elaine, portanto, tudo leva a crer que realmente ela se suicidou. Foram encontrados no apartamento algumas frases dispersas em alguns papéis e por isso pode ser um indício de que ela pelo menos traçava um roteiro de uma conversa. Não sabe-se ainda se ela premeditava o crime, que ainda está sob análise se de fato foi um suicídio da própria Elaine. A arma, de acordo com o delegado, ela não tem registro. Tecnicamente, ela não tem registro, apesar de ser numerada. O pai da família, o Alexandre, que é cirurgião, está prestando depoimento aqui na delegacia e disse que não tinha conhecimento dessa arma e que, inclusive, abomina o uso de armas. E esse pode sim ser um indício de que Elaine, se de fato for confirmado, pode ter premeditado esse crime, já que não havia o conhecimento dessa arma por outros integrantes da casa. E uma última informação, a empregada, que chegou quase na hora da confusão, ela disse aqui na delegacia que ouviu uma discussão, ia intervir, mas acabou ouvindo os disparos e fugiu. Ela também presta depoimento aqui na delegacia de número 91. Estela.
Obrigada, Sabrina. E hoje o dia começou ensolarado, mas as pancadas de chuva começaram a atingir a capital a partir do meio da tarde. A previsão é que a chuva se estenda pela madrugada, inclusive durante os desfiles das campeãs do Carnaval. E segundo os meteorologistas, no domingo o tempo deve ficar mais aberto e a chuva diminui. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O sol aparece pouco amanhã e pode chover a qualquer hora, inclusive no litoral paulista. Nesse sábado, as áreas de instabilidade que ganham força entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil formam uma grande faixa de nuvens entre o Rio de Janeiro, Amazonas, até o estado do Maranhão. Em toda essa área escura do mapa, a chuva acontece a qualquer hora e pode haver temporais. Os maiores volumes de chuva são esperados para todo o estado do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e na Serra da Mantiqueira. No sul do Brasil, o tempo volta a ficar firme e a máxima chega aos 25 graus em Curitiba e aos 26 em Florianópolis. Nas capitais da faixa leste nordestina, o dia de sol na praia está garantido e as temperaturas passam dos 30 graus durante a tarde. Aqui em São Paulo, áreas de instabilidade persistem sobre o sul, o nordeste e em toda a faixa leste do estado. O sol aparece entre muitas nuvens, faz calor e chove várias vezes ao longo do dia, podendo até ter temporais, principalmente no Vale do Paraíba. Na região de São José dos Campos, com o tempo fechado, a máxima não passa dos 27 graus. E é essa a temperatura máxima amanhã também na praia. Nas demais áreas do estado, o sol aparece com mais força e deve chover entre a tarde e a noite de forma pontual. Aqui na Grande São Paulo, poucas aberturas de sol, chuva já pela manhã e temperaturas amenas. Mínima de 18 e máxima de apenas 27 graus. No domingo, o tempo fica mais aberto, faz calor de 30 graus e a chuva deve ser isolada. Na segunda-feira, poucas mudanças e a máxima prevista é de 31 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! No Rio de Janeiro, garis em greve fazem nova manifestação no centro da cidade. Hoje de manhã, cerca de 1.000 garis que aderiram à greve se reuniram perto da prefeitura no centro da cidade. À tarde, seguiram em passeata pelas ruas do centro e chegaram a bloquear uma faixa da Avenida Presidente Vargas, uma das principais do Rio de Janeiro. A greve completa hoje uma semana. Com a coleta reduzida, cerca de 3.000 toneladas de lixo ficam acumuladas a cada dia. A Conlurb, responsável pela coleta, informou que a cidade deve estar limpa até domingo. Presidente deposto da Ucrânia internado em estado grave. A suspeita é que Viktor Yanukovych tenha sofrido um infarto. Hoje, o jornal de maior tiragem da Rússia trouxe uma reportagem na qual afirma que o presidente deposto da Ucrânia, Viktor Yanukovych, está internado em estado grave em um hospital de Moscou. Segundo a publicação, os médicos suspeitam que Yanukovych tenha sofrido um infarto. Mas ainda de acordo com o jornal, essa informação não pôde ser confirmada oficialmente. Ainda hoje, o Kremlin, sede do governo da Rússia, declarou que Vladimir Putin e Barack Obama conversaram pelo telefone. Segundo o Kremlin, o presidente da Rússia disse que ainda há diferenças com os Estados Unidos a respeito das ações russas na Ucrânia. Putin também pediu que Obama não sacrifique as relações entre os dois países por divergências em relação à crise ucraniana. Para o presidente da Rússia, as relações russo-americanas têm importância primordial para a segurança mundial. Essa conversa aconteceu após a decisão do parlamento da Crimeia de incorporar seu território à Rússia e convocar um referendo sobre o assunto para o dia 16. Hoje, em Moscou, uma manifestação pró-Crimeia reuniu mais de 65.000 pessoas na Praça Vermelha. O evento, que também contou com um concerto, foi feito em apoio aos habitantes da Península Ucraniana. Neste protesto, o presidente do parlamento da Crimeia declarou que é necessário o apoio de todos, pois essa é uma decisão histórica. Já em Simferopol, manifestantes protestaram contra a decisão do parlamento de se juntar à Rússia. Os participantes desse ato, que são contra a separação da Crimeia da Ucrânia, escolheram a cor branca para protestar.
Foi cremado hoje o corpo do ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra. Durante todo o dia, parentes e lideranças políticas participaram do velório na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O velório do ex-presidente nacional do PSDB reuniu diversos políticos do Brasil e principalmente do partido, entre eles o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-governador José Serra e o pré-candidato da legenda à presidência, Aécio Neves, que destacou a amizade que tinha com Guerra. Eu tive em Sérgio Guerra, um dos meus mais queridos amigos ao longo de todos esses últimos anos. Sou hoje presidente nacional do PSDB pela mão de Sérgio Guerra. Outro pré-candidato à presidência que participou da cerimônia foi o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB. Para ele, a capacidade de diálogo era um dos pontos fortes de Sérgio Guerra. Ele demonstrou sempre uma grande capacidade de articulação. Sérgio Guerra é uma grande perda para o nosso Estado. A presidente Dilma Rousseff enviou uma coroa de flores e foi representada pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Sérgio Guerra morreu ontem, aos 66 anos. Ele estava internado havia cerca de 15 dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O deputado federal tinha câncer de pulmão e uma pneumonia agravou seu estado de saúde. Mensalão Tucano, Marcos Valério e os ex-sócios do publicitário Ramon Hollerbach e Cristiano Paz são condenados por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais. Segundo o órgão, os três deverão cumprir cada um pena de 9 anos e 2 meses de prisão, além de pagamento de multa. Os crimes, segundo a promotoria, ocorreram entre os anos de 1998 e 2000 e teriam ocorrido durante a gestão de Eduardo Azeredo, que é do PSDB, à frente do governo de Minas Gerais. Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz já foram condenados e cumprem pena do processo do mensalão petista. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em ano eleitoral, todo cuidado é pouco para não ultrapassar os limites para a divulgação de fatos e feitos. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ministro Dias Toffoli é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, em maio, vai assumir presidência desse tribunal. Muito obrigada, ministro, por estar conosco. E nesse ano em que a expectativa é muito grande, um ano peculiar, que temos Copa do Mundo, temos eleição e a ansiedade pelos rumos futuros que a eleição decide na vida do país. Ministro, já nesse início de ano, os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior estão tendo trabalho com a questão da ultrapassagem dos limites legais para a propaganda eleitoral. E a minha pergunta é se há uma linha nítida, muito clara para políticos, pré-candidatos, né, do que pode e no que não pode, principalmente daqueles que exercem uma função institucional e que vêm a público até prestar contas daquilo que estão fazendo. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, telespectadores do Jornal da Gazeta. É uma alegria, uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Esta questão relativa à campanha antecipada, eu tenho uma visão muito particular, que nem é a majoritária lá no Tribunal Eleitoral. Eu entendo que o país lutou muito tempo para se ter eleições diretas para presidente da República, para se ter eleições diretas para o governo do Estado e, portanto, eu sou favorável à mais ampla possibilidade do debate político e das pessoas se colocarem como candidatos. Então, o meu ponto de vista é que o que deve ser coibido na chamada pré-campanha, neste momento em que ainda não há candidatos escolhidos em convenção, é o abuso do uso dos meios de comunicação e o abuso do poder econômico. O que configura o abuso do uso dos meios de comunicação? Por exemplo, alguém já iniciar a pedir votos através dos meios de comunicação. Olha, eu sou candidato a governador, eu quero o seu voto. Quer dizer, claramente. Claramente, explicitamente. Porque a dificuldade fica exatamente nesta linha tênue que você falou, desta dificuldade de se saber o que é campanha e o que não é campanha. Um debate político, um debate sobre quem será o pré-candidato, esse debate já está colocado.
As pesquisas eleitorais já são lícitas a partir do dia 1º de janeiro de 2014, onde aparecem os pré-candidatos a governo de Estado, os pré-candidatos a presidente da República, e isto é divulgado. Agora, ministro, eu tenho ouvido de pré-candidatos um argumento que não apenas que eles exercem funções que são públicas e eles vão a público prestar contas, etc., como também que eles não são candidatos. A lei se refere a candidato e não a pré-candidato. Eles dizem, eu sou pré-candidato a candidato. Então, como é que essa lei vai se aplicar a mim? Esse argumento faz sentido? Pois é, a lei não é clara em relação a esse período. Trata todo este período como se não houvessem as pré-candidaturas, quando de fato há. E como não há uma clara regra na legislação eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral, e muitas vezes a Justiça Eleitoral acaba punindo aquilo que entende ser um abuso destas pré-candidaturas. E na internet, recentemente, o Tribunal Superior mandou retirar uma imagem de um pré-candidato do PSB, Eduardo Campos. A internet também é vulnerável a esses mesmos limites que nós estamos falando agora. O Facebook não é um portal aberto a todo mundo, e essa interlocução, isso não é invasão na privacidade do eleitor? Este é um tema que o tribunal vai ter que enfrentar. Em relação ao Twitter, por exemplo, o tribunal inicialmente entendeu que era possível haver abuso e propaganda eleitoral pelo Twitter. Eu até, naquele primeiro julgamento, eu fiquei vencido. Mas depois acabou esta posição a prevalecer no sentido de que o Twitter é um clube fechado. Só participa do Twitter quem se cadastra, quem se aceita como amigo daquela pessoa. É como se fosse uma conversa entre pessoas por um telefone, por exemplo. E, na maioria das vezes, inclusive, o veículo é este mesmo, né? É o telefone ou a internet. Pois bem, então isso é uma conversa entre pessoas que não pode ser sancionada pela justiça, e acabou prevalecendo esta posição. Agora surge a questão da internet e a legislação eleitoral que veda a propaganda pré-eleitoral na internet. E esses limites que nós, enquanto juízes, nós vamos ter que, em cada caso concreto, analisar se essa plataforma, o Facebook, é uma plataforma aberta, se é uma plataforma fechada, se isso pode se caracterizar como se caracterizou o Twitter, como uma conversa mais reservada ou não. Nós temos hoje no Brasil, Maria Lídia, cerca de mais de 80 milhões de computadores ligados à rede mundial, à internet. E pelo menos metade destes já tem Facebook. Então já é um número, um instrumento bastante utilizado pela sociedade brasileira, com uma amplitude bastante razoável. Então são elementos que nós temos que levar em consideração. Mas eu parto sempre da ideia de que o debate, ele, quanto mais amplo for, melhor para a democracia. Esta é a minha premissa individual. No tribunal nós somos 7 e prevalece a maioria. Ainda sobre essa questão eleitoral, ampliou-se aquele debate que coloca em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Fala-se muito na vulnerabilidade das urnas eletrônicas pela comprovada possibilidade de manipulação de softwares. Aqui no Brasil, nós que nos vangloriamos tanto da agilidade do processo eleitoral, garantimos a segurança para o eleitor de que não possa haver manipulação na contagem dos votos, exatamente por esses hackers cada vez mais refinados e invasivos? Olha, Maria Lídia, eu posso garantir ao cidadão brasileiro, e aliás o cidadão brasileiro já tem essa percepção, de que a urna eletrônica no Brasil é segura. E o eleitor e os partidos políticos, eles têm essa segurança. Tanto é que quando houve os debates sobre as resoluções relativas aos atos preparatórios e a questão relativa à urna eletrônica, a audiência pública ocorrida ainda no ano passado,
não houve maiores questionamentos. A segurança da urna é atestada à unanimidade no Brasil, praticamente. E a manutenção dessas urnas eletrônicas? Nós temos pessoal, equipamento e segurança, o controle de que a manutenção é feita e funciona? Evidentemente que isso tem um custo, é um orçamento que é destinado a este tipo de atividade, mas nós temos, sem dúvida nenhuma, uma garantia de que o voto dado na urna é o voto contado. Isso foi um dos maiores motivos de criação da Justiça Eleitoral no Brasil em 1932 e é um exemplo para todo o mundo. Tanto é que vários outros países hoje utilizam-se de urnas eletrônicas. Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal teve uma evidência como jamais aconteceu no Brasil nos últimos anos em função do julgamento da ação penal 470, o chamado mensalão. E teve muita visibilidade que expôs a estrutura, o comportamento dos magistrados, e mostrando que é uma estrutura que não diferencia muito de outras estruturas de trabalho, onde existe uma hierarquia, exercício de poder, onde existe disputa, competição, comparação, até alguma fofoca que foi flagrada por Câmara, né, de ministro falando de outro ministro. De alguma forma, independente do resultado desse clamoroso julgamento, no seu entender, a credibilidade do Supremo Tribunal Federal foi afetada por essas razões? Não, de maneira nenhuma. O que tudo indica é que a credibilidade do Supremo com a TV Justiça e a transparência, que é o único tribunal do mundo que transmite suas sessões ao vivo. O único do mundo, pouca gente sabe. E que a decisão não é tomada nos bastidores, a decisão é tomada lá, no momento do julgamento. Eu, quando vou para o julgamento, eu não sei como votará o Ricardo Lewandowski, que senta à minha direita, nem a Rosa Weber, que senta à minha esquerda, quanto mais os outros, que sentam mais distante. É uma discussão que se dá diretamente e o cidadão brasileiro pode acompanhar isso. Essa transparência com a criação da TV Justiça, ao longo do tempo, trouxe maior credibilidade. Quando eu estudei Direito, Maria Lídia, é o que eu fiz no Largo São Francisco, na melhor faculdade de Direito do Brasil, para orgulho de todos nós que somos paulistas. Olha, o que eu sabia sobre o Supremo naquela época? O Diário Oficial, para chegar e circular com uma decisão do Supremo, demorava dias. É verdade. A revista trimestral de jurisprudência do ano passado só chegava esse ano. Ninguém nem sabia, muitos professores do Largo São Francisco nem sabia dizer de cabeça o nome dos 11 ministros do Supremo. Quanto mais os alunos. Hoje, um cidadão que nem pensa em fazer direito, que não é da área jurídica, ele tem em mente o nome de vários ministros da Suprema Corte. Isso trouxe credibilidade. É obviamente que pode se concordar ou não se pode concordar com as decisões tomadas. Mas o fato é que todos podem verificar que as decisões são tomadas, primeiro, diretamente, ao vivo, inclusive com fortes emoções. Segundo, que elas têm fundamento jurídico. Não existe decisão certa ou decisão errada, voto certo ou voto errado. O que existe é uma decisão final que esse debate leva à conclusão. Perdão por eu ter interrompido, mas para encerrar, tem uma outra questão que também, essa democratização e agilização, né, da informação com a visibilidade, tem um outro lado que favorece a reflexão do cidadão. E um dos aspectos que tem sido muito debatido, não só em redes sociais, mas através da mídia e em debates também, é a questão dos critérios da indicação dos magistrados no Supremo. Num julgamento como esse, que até hoje se fala, de um lado fala, julgamento político, do outro lado diz, não foi, é uma ação como outra qualquer, etc. Mas a questão política é que despertou a reflexão se o critério do chefe do executivo indicar o magistrado não coloca esse mesmo magistrado numa posição de vulnerabilidade, de que ele possa estar julgando a serviço do interesse político de quem o indicou. Se fosse assim, Maria Lídia, os políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores teriam sido todos absolvidos, porque o tribunal que julgou
a ação penal 470 era majoritariamente de indicação do presidente Lula e da presidenta Dilma, ou seja, de indicação de presidentes eleitos pelo PT. E eu mesmo, que trabalhei no governo Lula, que trabalhei tanto no Planalto quanto na Casa Civil, eu condenei Delúbio Soares, meu voto foi pela condenação de José Genuíno. Então não há, isso daí é uma crítica que não se sustenta a não ser como palavras ao vento. Ela não tem fundamento. Agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Boa noite, ministro. Uma boa noite. Chuva forte atinge toda a capital e provoca transtornos. Vamos falar novamente com a repórter Sabrina Pires, que traz os detalhes dessa chuva. Sabrina? Estela, e voltou a chover forte aqui na zona oeste de São Paulo e foi uma das áreas mais atingidas na capital paulista hoje à tarde com a tempestade que caiu aqui em São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a zona oeste foi a mais prejudicada, mas a zona norte e a zona leste também foram atingidas fortemente pela tempestade que caiu hoje, nesta sexta-feira. Nossa equipe, inclusive, ficou ilhada, foi surpreendida por tanta chuva. A gente fazia uma cobertura aqui de um caso de polícia na Zona Oeste e o nosso cinegrafista, Irineu Marques, acabou flagrando cenas de verdadeira enxurrada em ruas de áreas nobres, inclusive com carros sendo levados e com água que chegava a bater próximo à cintura. Portanto, a situação surpreendeu, foi muito rápido e deixou todo mundo ilhado, ruas alagadas, semáforos sem funcionar, muitas árvores caídas, congestionamento e por isso também, com a tempestade tão forte, acabou também implicando na circulação de trens metropolitanos e ainda na operação do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. E, portanto, agora a chuva volta de forma intensa, portanto, não tem folga para tanta água que está caindo. Gabriel. Muito obrigado, Sabrina. E vamos agora às notícias do esporte. No Paulistão, Santos e Palmeiras se classificam para as quartas de final. Vamos aos gols. No Pacaembu, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 1-0. O único gol do jogo saiu no começo do segundo tempo. Em uma bela jogada, Wesley passou para Juninho, que bateu de pé esquerdo direto para o gol. E o Santos atropelou o Mojimirim no estádio Romildo Ferreira. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Everton Senna cruzou para o veterano Fernando Baiano, que não perdoou e marcou o primeiro gol para o Mojimirim. Antes do intervalo, Gabigol tocou de calcanhar e Emerson marcou para empatar a partida 1-1. Já na etapa final, Leandro Damião marcou mais um para o Peixe. O Mogi empatou o jogo com o Magrão, 2-2. Mas em menos de um minuto, Nildo marcou o terceiro para o Santos, que seguiu ampliando vantagem com Arouca, 4-2 para o Peixe. E Lucas Lima fechou a conta, 5-2 para o Santos, que é líder isolado do Grupo C. É só que o destaque negativo da partida foi a atitude racista de parte dos torcedores contra o volante Arouca. Arouca, esse reconhecimento do torcedor aqui de um lado contrastando com a situação lamentável ali daquele lado de 3 ou 4 gatos pingados ali. Isso aí é bom nem ouvir, nem dar ouvido a essas pessoas aí. Pessoas não, nem sei se pode chamar como pessoa. É difícil comentar, é difícil, mas acontece não só no meio do futebol. Espero que alguém possa tomar uma providência muito severa aí, porque isso aí é lamentável. E a Justiça Desportiva interditou o estádio do Mojimirim após o episódio de discriminação contra o jogador do Santos. A decisão vale até o final do processo disciplinar instaurado para averiguar o caso. O Mogi afirma que vai recorrer da decisão. E 3 jogos abrem amanhã a 13ª rodada do Campeonato Paulista, que vai terminar só na terça-feira. O clássico São Paulo e Corinthians concentra as atenções. Veja quais são as partidas da rodada. Botafogo e Comercial fazem o clássico Come Fogo amanhã, 6h30 da noite, no estádio Santa Cruz. No mesmo horário, o Ituano recebe o Atlético Sorocaba no Novelli Júnior e a Ponte Preta enfrenta o Rio Claro no Moisés Lucarelli. No domingo, 4 partidas. Às 4 da tarde tem Corinthians e São Paulo no Pacaembu.
Às 6h30 jogam Paulista e Palmeiras no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. O São Bernardo enfrenta o Mojimirim no 1º de maio e o Santos recebe o Oeste na Vila Belmiro. Na terça-feira tem 15 de Piracicaba e Linense no Barão de Serra Negra, às 7h30 da noite. No mesmo horário jogam Audax e Penapolense em Osasco e Portuguesa e Bragantino no Canindé. Hoje, os secretários municipais de governo Chico Macena e de Cultura Juca Ferreira, além do vice-presidente da SPTURES, Ítalo Cardoso, apontaram que é preciso melhorar o planejamento dos blocos para o carnaval do ano que vem. Neste ano, 210 blocos saíram pelas ruas da cidade e a estimativa é de que mais de 1 milhão de pessoas tenham participado dos desfiles. A ideia é que, a partir de outubro, as regras para o carnaval de 2015 já sejam definidas e amplamente divulgadas. O secretário anunciou que irá intensificar a fiscalização para que atos de vandalismo não voltem a acontecer. Apesar dos incidentes, ele considerou positivo o balanço do carnaval. Eu acho um exagero uma manchete que eu li hoje pela manhã, dizendo de que os blocos deixaram um rastro de destruição. Não é verdade. Nós temos 3 incidentes. Temos aquele do motorista bêbado que jogou o carro em cima de algumas pessoas nos primeiros dias do carnaval. Tivemos atos incivilizados em torno da Praça Benedito Calixto e tivemos uma terceira que eu me esqueço agora, hein? Cardeal Arco Verde. Quer dizer, mais de 1 milhão de pessoas na rua, em torno de 50 regiões tendo carnaval, numa cidade de 11 milhões de habitantes. 3 fatos relativamente pequenos, o que poderia ter sido um fato grave, que foi quando aquele motorista bêbado arremeteu o carro sobre... graças a Deus não aconteceu nada de grave ali. Então, quer dizer que os blocos deixaram rastro não é verdade. Os blocos esse ano tiveram um espírito de cooperação, que é importante, que é uma conquista da cidade de São Paulo, que o governo e os que fazem o carnaval tenham tido esse grau de combinação e de parceria na construção das regras e no respeito às regras. E hoje à noite, as escolas campeãs do Carnaval de São Paulo voltam a desfilar no Sambódromo. Vão passar pela avenida as 2 vencedoras do grupo de acesso, a Mancha Verde e a Vila Maria, e também as 5 melhores classificadas do grupo especial: Dragões da Real, Acadêmicos do Tucuruvi, Águia de Ouro, Rosas de Ouro e, para encerrar a noite, a campeã Mocidade Alegre. O desfile acontece a partir das 10 horas da noite no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. As entradas custam a partir de R$ 70 e estão à venda somente na bilheteria do Sambódromo até o horário do desfile. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Mira Schendel, considerada hoje um dos mais importantes nomes da arte da América Latina, que reinventou a linguagem do modernismo europeu no Brasil, ganha uma grande mostra retrospectiva na Fundação Serralves, no Porto, em Portugal. A exposição foi inaugurada na semana passada e foi produzida pela Tate Modern de Londres, onde a exposição estreou no ano passado. O secretário de Estado da Cultura de São Paulo, Marcelo Araújo, esteve presente à abertura. Embora a artista já tenha obras em grandes acervos institucionais europeus, a exposição só foi possível graças ao empréstimo de obras de muitos colecionadores brasileiros. Afinal, foi aqui que ela produziu as fases mais importantes de sua obra. Para os fãs da artista suíça, que se mudou em 1949 para o Brasil, onde morreu em 1988, a boa notícia é que, em julho, essa mostra chegará à Pinacoteca do Estado. Em Nova York, abriu ontem para o público o Armory Show de 2014, a feira de arte moderna e contemporânea mais importante da cidade, reunindo cerca de 100 das mais poderosas galerias do mundo. As que oferecem obras modernas estão reunidas no Pier 92, entre elas a brasileira Raquel Arnaud, especializada em arte concreta. No Pier 94 estão as galerias com um acervo mais contemporâneo, com a presença das brasileiras Galeria Baró, Luciana Brito e Nara Hösler, todas de São Paulo. Um outro pavilhão imenso é todo dedicado à arte da China. E os fãs de seriados certamente vão se lembrar do Dr. Gregory House, protagonista da série de TV House.
O sarcástico médico, famoso por não ter paciência nem com seus pacientes, nem com sua equipe, ganhou vida pela brilhante interpretação do ator britânico Hugh Laurie. Pois nesse mês, Laurie vem ao Brasil para o show Didn't It Rain, no qual canta e toca blues. Aliás, em alguns episódios da série, ele já havia demonstrado seu talento ao piano e na guitarra. O astro é acompanhado pela banda Copper Bottom Band. Sua estreia acontece no dia 20, no Citibank Hall, no Rio, e depois segue para Brasília, Porto Alegre, Curitiba e chega a São Paulo no dia 29. Os ingressos já estão à venda na internet. Boa noite. Julgamento de Oscar Pistorius entra no 5º dia. Hoje o clima foi de tensão no tribunal, com um depoimento de uma ex-namorada do atleta e um segurança. Uma ex-namorada de Oscar Pistorius relatou que após uma discussão com um policial, o campeão paraolímpico atirou através do teto solar do carro de um amigo do casal. Samantha Taylor contou que eles tinham sido parados por excesso de velocidade. Um ex-segurança de Pistorius também testemunhou hoje. Peter Baba contou que recebeu um telefonema do atleta momentos após a morte de Reeva Steenkamp. Baba percebeu preocupação no tom de voz de Pistorius e perguntou se estava tudo bem. O atleta disse que sim e não contou nada sobre o tiroteio. Pistorius está sendo julgado pela morte de sua ex-namorada e pode pegar até 25 anos de prisão. Na Turquia, o primeiro-ministro Recep Erdogan ameaça proibir o uso do Facebook e do YouTube no país. O premier é suspeito de participação num esquema de corrupção. A proibição seria uma retaliação do governo à divulgação das conversas que têm sido feitas na internet. Em Portugal, o protesto de policiais é marcado por confrontos. Eles marcharam em direção ao parlamento, onde houve confusão. Os manifestantes protestavam contra os cortes salariais e medidas de austeridade incluídas no orçamento deste ano. Essas medidas vêm sendo tomadas para superar a crise financeira enfrentada pelo país. Um prédio diferente vem chamando a atenção na China. Localizado em Wuxi, no leste do país, o imóvel tem o formato de um bule. A estrutura tem 10 andares. Essa obra, que poderá ser considerada mais um marco arquitetônico da China, é uma homenagem aos potes e bules de barro vermelho comuns na região. A edificação vai abrigar uma empresa do ramo imobiliário. E voltamos a falar do Carnaval de São Paulo. A folia não deu muitas alegrias aos comerciantes e moradores da Praça Benedito Calixto, na Zona Oeste. Eles reclamam de pichações e depredações. O vandalismo aconteceu principalmente depois da passagem dos blocos de rua. O dono da banca se queixa dos excessos na folia. O pessoal sobe na banca, na caixa de eletricidade ali, estouraram tudo, picham tudo. Xixi, é o cheiro que tá. Mas muita gente. Difícil organizar. Aí depois 7 horas não tem mais prefeitura, polícia não tem mais. Aí já tá, aí é muita gente, é muita. A multidão bloqueou ruas nos quarteirões do entorno e, sem espaço na praça, pisoteou os canteiros, deixando no chão as grades que protegiam os jardins. Da árvore na calçada, restou quase nada. O pessoal se escorando, daquela aglomeração toda debaixo dela, ela não resistiu, né? E eles puxando, tentaram quebrar, puxaram para o outro lado, mas ela era forte, porque você vê o tronco dela, não é um tronco tão sensível de não resistir. E a Praça Benedito Calixto, um disputado ponto de encontro. Quem mora perto reclama que houve confusão, barulho e que foi muito difícil entrar e sair de casa, porque a concentração das pessoas começava cedo, mas não havia dispersão. O bloco passava, mas a multidão permanecia na praça e virava a madrugada. E ficaram aqui até as 5 horas da madrugada. Os blocos foram embora e sobrou o que pior você possa imaginar, que ficam junto com os ambulantes, quer dizer, tem bebida, droga. As pessoas que ficavam na praça não era bloco, não era nada. Todo mundo vinha esperando um bloco e que não existia esse bloco. Era só a molecada, a aglomeração de pessoas. Marcos diz que teve de fechar o restaurante mais cedo todos os dias, assim como os vizinhos, assustados com o vandalismo. De dia ainda, o pessoal já começou a virar a câmera, que tem câmera na casa, do lado de fora. O pessoal já virou a câmera para cima, tentou puxar o toldo, penduraram.
E quando a gente menos esperou, já viu a parede já pichada já. Polícia você via uma ou outra, mas mesmo assim não tinha o que falar, o que fazer. Você, 2 policiais, 3 policiais andando aqui na praça, vai fazer o quê? E apesar da chuva de hoje em São Paulo, o sistema Cantareira voltou a bater recorde negativo. A capacidade chegou a 15,8% nesta sexta-feira. A queda no índice acontece um dia após o governo do estado anunciar que parte da água dos sistemas Alto Tietê e Guarapiranga será utilizada para compensar a diminuição na produção da Cantareira. A partir de segunda-feira, a vazão máxima de captação da Cantareira vai passar de 31 metros cúbicos por segundo para 27,9 metros cúbicos por segundo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, em 2 meses a Sabesp deve concluir as obras para início da captação do chamado volume morto do sistema. 17 bombas para a captação dessa água já estão sendo fabricadas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite, um excelente final de semana. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. Maria Lídia Flanduli comanda o Hora do Voto. Estreia nesta segunda, 11h30 da noite.